Oi gente, tudo bem? Nós somos da sala CP2H e viemos apresentar o nosso trabalho final de análise e visualização de dados. O tema escolhido pelo nosso grupo foi variação de absorventes. O meu nome é Maria Laura Seifert. Meu nome é Isabelle Camurça. Meu nome é Laísa Cepier. Meu nome é Manuela Valente. Meu nome é Marina Yamashita. E esse é o nosso grupo. Agora, vou apresentar para vocês o nosso sumário. Então temos introdução, justificativa e hipótese, método, análise gráfica e tabular, cruzamentos, conclusão e algumas imagens extras. É isso, gente! Agora, para a introdução, eu vou falar um pouco da contextualização. A higiene feminina ela é uma parte essencial do processo de cuidado pessoal. E ao longo dos anos, uma variedade de produtos foram criados para atender às necessidades femininas. Dentro desses produtos, nós temos os absorventes. Os absorventes descartáveis, eles são muito utilizados por conta de sua praticidade. Já os ecológicos, os não descartáveis, eles surgiram no mercado como uma opção consciente e sustentável. O tema da nossa pesquisa é o uso das variações de absorventes em mulheres jovens adultas. Esse tema é de grande importância não só pela higiene pessoal, higiene íntima, mas também pela pauta da sustentabilidade e o impacto que os absorventes descartáveis têm no meio ambiente. Agora, sobre a justificativa sobre o nosso tema, todas as integrantes do nosso grupo têm interesse em comum sobre o tema. Além disso, nosso grupo acredita que a falta de conversas amplas entre pais e filhas jovens pode acabar influenciando na escolha de hábitos mais práticos ou menos trabalhosos, não oferecendo a oportunidade de escolher soluções mais sustentáveis e mais conscientes. Como eu já disse antes, as opções de absorventes no mercado aumentaram significativamente. Dito isso, a gente surgiu com uma pergunta central. Mesmo poluindo o meio ambiente, o uso dos absorventes descartáveis continuam para a maioria das jovens mulheres? O método utilizado por nós foi: entrevistamos 159 pessoas, sendo descartados 5, pois não se identificam com o gênero feminino, e o nosso produto é um produto para mulheres. A gente aplicou um questionário com 15 questões, onde obtivemos 3 tipos de variáveis. E depois do questionário, nós aplicamos uma análise tabular e gráfica. Assim como nós realizamos diferentes cruzamentos entre as variáveis, e lá a gente aplicou técnicas estatísticas de teste, e depois já começamos com a análise. Nessa primeira análise aí, temos 87% das pessoas, e eu posso garantir 8 em cada 10, mas na verdade são quase 9 em cada 10, que moram em capitais. Isso quer dizer que, provavelmente essas mulheres têm uma vida mais corrida, porque nós temos um público que dá para ver aqui já com indícios de terem uma vida mais corrida por morar em grandes capitais. Depois, temos aqui, indo bem junto desse percentual, 91% de mulheres que utilizam absorventes descartáveis. Então, é uma realidade nossa, né, a utilização de absorventes descartáveis, e é um fator aí preocupante para a gente pensar sobre em termos de impacto ambiental. Então, 9 em cada 10 utilizam esse tipo de produto, sendo que nós temos um outro produto que dá menos impacto ambiental. Agora temos aqui, faz ou já fez uso de absorventes não descartáveis? Nós temos aí quase 70% das mulheres que já tiveram alguma experiência em relação ao uso de absorvente não descartável. Isso é interessante, 6 em cada 10 mulheres tiveram alguma experiência. Então a maioria das mulheres conhecem outra opção, uma opção que dá menos impacto ambiental. Então agora a pergunta: qual o principal motivo para o uso de absorventes descartáveis, né? Então o que motiva as mulheres a utilizarem absorventes descartáveis? Temos aí a praticidade e a facilidade de se adquirir, né? Então, temos a praticidade e a facilidade para 70%. Eu cheguei nesse 70% somando as duas maiores frequências aí. Então, temos essa pergunta também: quem te orientou sobre o uso ou escolha do melhor modelo de absorvente? Os familiares ainda estão com uma boa influência. Porém, nós temos outra surpresa, que é os amigos têm mais influência do que os especialistas, então esse é um fato bom de destacar. A próxima é a influência pelo uso do modelo atual de absorvente. Uma coisa interessante aqui é que a maior parte da porcentagem de escolhas é das próprias mulheres, mas em seguida também da influência da família com 35%. E continua mesmo assim os amigos tendo mais influência do que os especialistas. Então a gente pode analisar que pode ser pela questão do não hábito de procurar algum especialista, alguém capacitado que entenda do assunto. Então, concluindo que os especialistas são as últimas opções quando se trata de influência de absorvente. Temos depois a questão do que é mais importante, o conforto de usar o absorvente, que é um ponto relevante, com 64% das pessoas votando que identificam o conforto como algo positivo ao usar um absorvente.
E um aspecto bem importante aqui no próximo slide é os motivos para a troca de absorvente, o que levaria as pessoas a trocarem. Com 62%, as pessoas colocaram uma melhor higienização e uma maior facilidade de compra. Então, achamos interessante também destacar que, se, por exemplo, as marcas investissem mais em pesquisas para mostrar para as consumidoras que o absorvente não descartável é de fácil limpeza e que, na verdade, a questão da higienização não é um problema, a gente já teria uma grande porcentagem de mulheres que poderiam fazer essa mudança de absorvente do descartável para o não descartável. Com 30% dos votos, vai também com a disponibilidade desse tipo de absorvente. Ou seja, se ele tivesse mais disponível em relação aos modelos tradicionais, teriam mais mulheres utilizando. Agora, falando das perguntas de idade, nós temos qual a sua idade e qual a idade você tinha quando começou a utilizar absorventes. A gente tem 2 box plots e em ambos tem valores discrepantes em relação ao perfil do nosso público, ou seja, outliers, mas no primeiro box plot de idade atual das nossas entrevistadas, a média fica lá entre 19,7 e aproximadamente 20, e se encaixa muito bem no nosso público-alvo, que era de 17 a 23 anos. No segundo box plot de idade inicial, quando elas começaram a usar os absorventes, a média fica em 12,4, porque a maioria das meninas tem a primeira menstruação entre 12, 13 anos, 14, por isso que eu acho que a média ficou nesse valor. Agora, sobre o valor gasto mensalmente com o uso de absorventes, a gente concluiu por meio do nosso formulário que as mulheres entrevistadas, elas gastam em média entre 20 e 40 reais. E existem valores discrepantes, mas a gente também acredita que as pessoas que não têm gastos mensais, que não gastam nada durante o mês, elas podem ser usuárias de absorventes ecológicos, já que esses absorventes, eles não precisam ser repostos todo mês ou todo ano. Eles podem durar muito mais tempo. Bom, no gráfico da direita, nós temos a comparação entre os conhecimentos e engajamento, praticamente uma igualdade nessas duas percepções. Em relação a esses tipos de questão, nós não temos nenhum valor discrepante, até porque essa informação é dada dentro de uma escala e não temos essa discrepância dentro da escala. Agora, o cruzamento de variáveis quantitativas. Temos uma correlação alta em relação à consciência e conhecimento. Então, as mulheres que têm consciência do impacto ambiental, elas também têm o conhecimento sobre esse assunto. Não tem somente a consciência, elas também têm o conhecimento. Assim como as mulheres que não têm interesse em conhecer, elas também não têm a consciência. Também que o absorvente descartável pode causar prejuízo para o ambiente. Então, com isso, nós temos uma dependência, uma relação entre essas duas opiniões. Andam juntas na pesquisa, consciência e conhecimento. Aqui temos o cruzamento quali-quali, realizado pelo teste Q-quadrado, onde nós comparamos a tabela de frequências observadas com a tabela de frequências esperadas. Quanto mais próxima a frequência esperada for da frequência observada, a gente percebe que não haverão diferenças. Então, a hipótese consiste em: não existe ação entre a experiência de já ter usado um absorvente em relação à faixa etária. Nesse caso, vemos associação em relação à experiência. Meninas acima de 20 anos possuem uma maior experiência com o uso de absorventes não descartáveis, ou seja, ecológicos. Percebe-se que esse público é interessante a ser estudado. Afinal, o público mais novo não possui tanto contato com o produto quanto o público mais velho, necessitando uma separação de marketing melhor para que a gente possa distinguir esses dois públicos, novas estratégias de marketing. Agora, a última análise consiste no cruzamento entre variáveis quantitativas e qualitativas. Temos aqui as hipóteses. Primeiro, aplicamos o teste F, pois temos que verificar se as variâncias são iguais ou diferentes, sendo que essas variâncias são do grau de consciência em relação ao usuário de absorventes, tanto para modelos descartáveis quanto para modelos ecológicos. No caso, já era esperado que mulheres que usam os absorventes reutilizáveis já tenham uma maior consciência ali sobre o impacto que os absorventes descartáveis causam no meio ambiente. Nós conseguimos provar esse fator pelo teste T, tendo um resultado menor do que 0,05 ou 5%. O teste F é importante ser aplicado também, pois no Excel temos o teste T para variâncias iguais e diferentes. Em nosso caso, aplicamos as variâncias para variâncias iguais, pois o F deu 0,4. Nós não rejeitamos. Portanto, as variâncias são próximas e por isso temos o teste T, que foi aplicado para variâncias equivalentes.
E como resultado, temos a parte gráfica, com as mulheres que usam o absorvente não descartável, possuem maior consciência sobre o impacto ambiental que os absorventes descartáveis causam no meio ambiente. Para finalizar nosso trabalho, eu vou fazer a conclusão final. No primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre o perfil do público. Então, é um perfil de pessoas mais jovens, em maioria usando modelos descartáveis, indiferente em relação a conhecimento, consciência e engajamento por causas ambientais. Quando se fala desse assunto, as mulheres podem sim ter um engajamento em outras causas, mas não no descarte de absorventes. Nós podemos comprovar uma associação de uma maior experiência de absorventes não descartáveis para mulheres acima de 20 anos, assim como a importância de buscar um conhecimento juntamente a conhecimento do assunto. E por último, temos uma comprovação de que as usuárias de métodos não descartáveis possuem uma maior consciência do impacto do produto que utilizam, portanto, já possuem esse diferencial. Com isso, temos uma comprovação da maior consciência para as que usam absorventes não descartáveis. E com isso, respondemos à pergunta central do nosso trabalho. Por quê? A maioria das usuárias utilizam sim o método descartável e estão indiferentes em relação a causas ambientais. Bom, para finalizar nosso trabalho, agora vamos falar sobre os nossos erros. Em primeiro lugar, na pesquisa do nosso Google Forms, a pergunta sobre gênero foi totalmente relevante, já que a nossa pesquisa foi totalmente direcionada a pessoas do gênero feminino. Ou seja, todas as nossas respostas que foram do gênero masculino foram descartadas. A gente poderia também ter inserido mais perguntas no nosso questionário para a gente ter mais possibilidades de análise a serem realizadas. Também a gente poderia ter planejado um pouco mais os nossos cruzamentos, que auxiliaria na hora da produção da formulação de perguntas para o questionário. Além de que, também, se a gente tivesse perguntado o valor mensal que uma pessoa utiliza, de uma pessoa que utiliza absorventes ecológicos tem, a gente conseguiria fazer uma possível comparação com pessoas que usam descartável e teria sido um trabalho mais interessante. Bom, agora fica para a galera dos próximos semestres. A gente vai deixar 3 sugestões. A organização é crucial, então usem as entregas iniciais para planejar o roteiro de vocês. Montem um questionário já pensando no cruzamentos que vocês irão realizar. E 3, prestem atenção durante as aulas. Isso vai ajudar muito na realização do projeto. Vocês não vão ter que ficar estudando muito e nem ficar voltando toda hora nas aulas passadas. É isso, gente. Muito obrigada.